Entrevista. Bom dia, doutor Saulo, prazer recebê-lo aqui na Nova Brasil FM. Bom dia. Priscila, André, os ouvintes da Rádio Nova Brasil, fico feliz de ter recebido esse convite para poder dialogar com vocês e tentar esclarecer o que for possível aqui para nós. Bem, vamos falar sobre essa situação aí. Como criminalista, né? Como é que o senhor está vendo esse momento, esses vazamentos, essas coisas? Isso tem valor jurídico? Isso vale mesmo? Tanto especialista falando nas redes sociais, tanto entendedor do assunto, né? Todo mundo se mete, todo mundo fala. O Brasil se divide, né? Bolsonaristas de um lado, petistas do outro, aí você fica Mas vamos para a lei, né? Não adianta todo mundo só comentar. Então, que vale para todo mundo. Exatamente. Em primeiro lugar, eu queria deixar assim, bastante claro que quando a gente recebe essa peste de, olha, advogado criminalista, as pessoas pensam, não, você tem um lado do teu cliente. Se você estivesse defendendo Lula, advogaria as nulidades. Se estivesse advogando para uma vítima desse sistema descortinado aí pela Lava Jato, você estaria pugnando pedindo que fosse mantido tudo que foi feito e da forma como foi feito. Mas na verdade, acho que não só o advogado, acho que o Ministério Público, e aí a gente vai tratar esse assunto nessa maquete, como qualquer outro operador de direito, juiz, delegado de polícia federal, estadual, enfim, nós temos que ter como norte que o nosso lado é o lado do direito. Não é porque as pessoas são investigadas que elas perdem os seus direitos. Claro. Não é porque uma pessoa é acusada ou mesmo até condenada, que no caso da condenação, que ela perde todos os seus direitos. Existem direitos que são assegurados ao condenado. Existem direitos que são assegurados a todos os cidadãos, independente de estar ou não acusado. Por exemplo, nós não temos direitos. As pessoas acham ruim quando é investigado. Nós não temos direito a não ser investigado. A investigação é uma realidade, certo? É uma imposição de um Estado democrático que nós escolhemos o modelo, né, através da nossa Constituição. Então, assim, a investigação, ela é uma realidade. Agora, claro que existem regras, né, André? Claro. Priscila? Existem regras. Também é um acordo que fizemos, né? A Constituição trouxe vários pactos. O pacto do devido processo legal, que é por onde passa regras, regramentos, convenções que nós aceitamos. Uma delas, a gente já pode falar, 1969, antes da Constituição, aqui era o período em que os militares governaram o país, mas a Convenção Americana de Direitos Humanos, é o tal do Pacto de São José da Costa Rica, ele foi aderido pelo nosso país, o Brasil, em 1992. E um dos artigos, o artigo 8º, inciso 1, diz já de cara que é um direito de quem é processado, e esse é um direito para quem é processado, ter um julgamento por um juiz ou tribunal imparcial e justo. Então, assim, a imparcialidade, com esses vazamentos, e a gente vai tratar um pouco desse tema, é que está sendo questionada, né? A investigação, o mote, aquilo que levou a investigar em si é legítimo, né? Afinal de contas, são denúncias graves de desvio de bilhões, seja através de propinas, através de contratos fraudulentos ou maquiados, enfim. Foi uma sangria que realmente temos, como povo brasileiro, seja advogado, promotor, delegado, enfim, jornalista, nós temos interesse em saber o destino desse dinheiro, até porque ele atinge a gente. É o nosso dinheiro, é aquilo que a gente paga de imposto ao Estado e que não está sendo revertido de forma adequada em vários setores da nossa vida social, né? Claro. Mas eu tive o cuidado até de antes de vir à entrevista, imprimir o que foi divulgado dos diálogos. Eu separei alguns para ilustrar a visão. Você fala dos diálogos de Moro com o Ministério Público Federal. Ontem, eu inclusive, publiquei no Notícias Exclusivas um trecho da coluna de Ricardo Noblat, que é um grande jornalista brasileiro, né? E publiquei e falei aqui no rádio para uma reflexão, né? E aí vou passar para você, para o senhor, a reflexão que foi feita por Noblat, não por André Barros, e que merece realmente uma análise por uma pessoa que está aí vivendo o direito, né? Isso. O Noblat colocou o seguinte na coluna dele:
Imagine se um juiz conversasse com os advogados de Aécio Neves, de Eduardo Cunha ou de Roberto Jefferson, cobrando iniciativas, discutindo estratégias, antecipando suas decisões, repassando o nome de informantes e possíveis testemunhas. E aí? Deu na coluna do Noblar essa análise, o que se pode falar e dizer? Ele fazendo uma suposição, não é? Comparando com o atual. Tem gente que acha que foi muito natural a conversa de Moro com o Ministério Público. Eu vou fazer um contraponto. Não ao Noblar, mas a quem pensa que isso foi natural. Inclusive a Deltan, que divulgou vídeos no YouTube, no Twitter dele, dizendo que não há Deltan, essa anomalia. Dallagnol, perdão, é o Deltan, exato. É o mesmo nome. Sobrenome. Ele é mais conhecido pelo sobrenome do que o Deltan Dallagnol. É o chefe da Força Tarefa do lado do MPF. Bom, pra gente entender essa questão aí que o Noblar colocou, André. Pois não. A gente precisa entender o que é a Operação Lava Jato. Bom, primeiro ela foi deflagrada inicialmente em março de 2014, mas ela é fruto de uma investigação da Polícia Federal. Polícia Federal esta que tem um lado, sim. Ela trabalha de forma inquisitiva, ela não segue as mesmas regras que o Ministério Público necessariamente segue e que o juiz tem que seguir. Cada função tem as suas próprias regras. Então a Operação Lava Jato, ela não nasceu porque o Ministério Público Federal começou tudo isso sozinho. Sim. Ela é uma investigação nascida no âmbito da Polícia Federal, batizada pela doutora Érica, que teve aqui na superintendência. Passagem na superintendência assim, dessa forma, entende? Então a Operação Lava Jato, ela é esse mix da atuação da Polícia Federal, que a gente chama no direito de atos de investigação. Certo? Vocês vão ver a importância dessa distinção na questão das nulidades que a gente logo em seguida vai tratar aqui. Atos de investigação, atos de prova, probatórios, como a gente chama no direito, de elaboração da prova, e os atos decisórios que passam pelo judiciário. Então, o que é que pode ser atingido com esse tipo de relação ilícita, digamos assim, entre MP e o Ministério Público, no caso, e o judiciário? Provavelmente os atos decisórios que eram de Moro. Certo. Porque é ali que diz se o direito existe ou não. Quando você retira alguém da sua liberdade, quando você intercepta um telefone, você está dizendo se aquele direito é para ser afastado ou não, aquele direito previsto nas leis. Então esses atos são os mais sensíveis, né? É que precisa realmente de imparcialidade. Então, o Noblar colocou isso. Se fossem os advogados, como é que seria visto isso? Veja, em primeiro lugar, o Estatuto da OAB é uma lei federal. Acho e está sendo bastante questionado isso. Os concursos da magistratura, do Ministério Público Federal, estadual, até de delegado de polícia, deveriam constar como norma obrigatória para leitura e avaliação a Lei 8.906/94, que é o Estatuto da OAB. E lá diz no artigo 7º claramente que o advogado pode se dirigir ao juiz, em qualquer fórum, tribunal, ou onde quer que o seu cliente esteja sendo processado. Agora, qual é o conteúdo de uma conversa permitida em lei? Veja, você não vai discutir estratégia com o juiz. Certo. A gente chama, André e Priscila, de despachar com o juiz. Você já fez o pedido, já formalizou nos autos. Uma liminar, por exemplo, uma medida de urgência. Vou citar um caso bem fácil de toda a sociedade, dos ouvintes entenderem. O cidadão está precisando de uma cirurgia, uma intervenção cirúrgica, o SUS não está dando o suporte. Você ingressa com a ação judicial na Fazenda Pública e vai despachar com o juiz o quê? A liminar para que ele autorize os bloqueios de contas do Estado em um hospital particular para que o Estado custeie, já que ele não deu a estrutura e deveria dar. Aquela pessoa não pode sobreviver sem aquela cirurgia. Você vai lá e entra com a medida judicial. Despachar com o juiz é isso. Não é você traçar uma estratégia contra o adversário processual e o juiz está orientando como você deve proceder, que é o caso. A relação do Dallagnol com o Moro foi uma relação muito próxima, né? Na verdade, eu quero adjetivá-la de uma fornicação processual. Isso pode, é sagrada a dialética do processo legal. O que aconteceu ali foi um estratagema que contou com as opiniões, veja, fora dos autos. Esse que é perigo, André.
Tá todo mundo questionando. Nos autos tudo é possível, né? Nos autos tudo é possível. Fora dos autos aí já vira, né? O diálogo é nos autos. E eu fico assim, não me causa nenhum espanto, André, o que está acontecendo na Lava Jato, porque isso acontece em Sergipe. Eu tenho que falar isso aqui e abrir esse microfone aqui para você, quem você quiser ouvir para refutar. Vou lhe contar como é que é em Sergipe. Aqui em Sergipe, assim como em outros lugares do Brasil, os fóruns do interior, André, o Ministério Público dorme e janta com o Judiciário. É muita intimidade. É muita intimidade. Dorme no mesmo fórum. No mesmo fórum, sabe? Os advogados vão embora dos júris, das grandes operações que estão sendo desencadeadas das defesas, e eles vão continuar a vida ali dentro. Então jogando xadrez, jogando fica cartas, difícil, né? Veja, fica difícil. André, eu tenho casos concretos. Eu tenho casos concretos que o valor da fiança foi dito pelo Ministério Público: doutor, tá muito baixo. Se você botar baixo, eu vou recorrer. Aumente o valor como se fosse o processo da Lava Jato aqui, que eu não recorro, não. E o juiz foi lá e estabeleceu uma alta fiança. Olha. Processo que eu atuo como advogado, então eu posso falar sobre isso, certo? Então, assim, esse tipo de ingerência fora dos autos, opinando na esquina da sala de audiência, é que a gente acha que o que aconteceu agora, que veio à tona, não é o descobrimento do Brasil. Isso existe no Brasil, infelizmente existe. Quer dizer, para vocês que operam direito, isso não é novidade. Não é novidade, André. Quer dizer, é a conversa de pé de orelha de Moro com o Dallagnol. Então é mais preocupante do que a gente imaginava. Então vamos lá, é só vocês, algo rotineiro. É só vocês lembrarem da Operação Satyagraha. Quem eram os heróis daquele tempo? Protógenes de Queiroz. Quem é hoje Protógenes de Queiroz? Delegado da Polícia. Então, delegado da Polícia Federal. Hoje ele é um foragido. Ele tem mandado de prisão. Ele está fora do Brasil, corrido. Ele foi acusado de Arapongar, ministro do Supremo, sem ordem judicial. Então, veja, naquela época a Polícia Federal... Que é outra coisa, dizem que acontece muito, inclusive em Sergipe, né? Os números que são grampeados, né? São arapongados. Veja, a gente não pode, a gente não pode, pelo menos a advocacia não deve adotar a posição de que essa conjectura seria um fato. Mas a gente pode, através da Satyagraha, que é um fato consumado, foi estudado, analisado pelos poderes, inclusive pelo Judiciário e pelo Ministério Público, de que existia uma coalizão entre Polícia Federal, Ministério Público Federal e o Judiciário. Hoje o desembargador federal Fausto de Santos, que era o Moro daquele tempo, que determinou a prisão do banqueiro Daniel Dantas. Acho que o Brasil tem que lembrar essas coisas, você está entendendo? A primeira força contra o colarinho branco foi a Operação Satyagraha. Não foi a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato porque atingiu uma escala maior, é mais longa e duradoura. Expandiu. Então, mas naquele período, André, me lembro bem, existem pessoas na vida que não são as mais apropriadas para dizerem certas verdades por causa de alguns entreveiros sociais que se meteram. Então o ministro Gilmar Mendes, ele não é o benquisto da sociedade brasileira, ele é tido por vários adjetivos que eu prefiro não falar aqui, porque eu não posso subscrever isso, pela opinião de cada um, mas o ministro Gilmar Mendes, na época dessa Satyagraha, ele foi alvo dessa arapongagem aí, e ele externou e vociferou o seguinte, que existe no Brasil o ensaio, naquela época era ensaio, de uma justiça miliciana. É muito pesada a frase do ministro Gilmar Mendes. Por que ele está dizendo ali? O que seria essa justiça miliciana? Essa união de Polícia Federal, Ministério Público e o Judiciário. O Judiciário não era para estar aí nessa história. Por exemplo, nas leis do nosso país, quem fiscaliza e controla externamente atos da Polícia Federal? O Ministério Público. É essa uma das competências constitucionais do Ministério Público, controle externo da atividade policial. Então, a Polícia Federal tem um supervisor, que é o MP, o Ministério Público. Se o Judiciário entrar aí, não tem quem julgue quando o Ministério Público se exceder. Então esse que é o perigo, André. É isso que essa relação é incestuosa. Ela é imoral, ilegal e deve haver consequências jurídicas. Mas aí vem aquela velha máxima, como fiscalizar os fiscalizadores, né? A gente está aí com a polêmica muito grande. A grande pergunta que os brasileiros estão fazendo hoje, por exemplo, o fato dessa conversa existir entre Moro e Dallagnol
também não implica em dizer que não houve crime e que as pessoas não merecessem estar na condição em que se encontram hoje, né? Quer dizer, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como se diz no popular. Né? O fato de ter gente presa por corrupção, enfim, o fato da Lava Jato ter agido da forma que agiu foi importante para o país, né? Isso. Agora, o que está se questionando é essa relação, digamos, um tanto quanto incestuosa, né? Exato, como é que você chamou? Foi fornicação processual. Essa fornicação aí é que está sendo questionada. Mas isso pode anular algum dos atos até Vamos agora? Lá. É agora que a gente vai entrar nessa parte mais técnica. Como eu falei, atos de investigação da Polícia Federal e até do Ministério Público, do ponto de vista jurídico, a nulidade não alcançaria isso. Não alcançaria isso. Certo. Agora, os atos decisórios, aqueles que emanaram do juiz Sérgio Moro, sim. Por quê? E a partir de que momento? Vamos lembrar, são 5 anos de Operação Lava Jato, várias fases. Nós vimos aí, através da imprensa, noticiando, a 40ª fase da Operação Lava Jato, a 23ª, enfim, são tantas fases que eu nem sei se uma graduação inteira caberia na Operação Lava Jato. Acho que já está passando já para pós-graduação. Já faltou água, né? Mas assim, André, o que eu tenho em mãos aqui, e o que foi divulgado foi isso, os diálogos a partir de 16 de outubro de 2015, teoricamente, entre Delanol e o juiz Sérgio Moro. Certo. Então, assim, se a gente for demarcar tempo, na teoria do direito, das nulidades, você tem que ver a partir de quando o prejuízo passou, prejuízo no caso aí para a imparcialidade dos investigados. Eles têm direito a julgamentos imparciais. Veja, eles podem não ter direito de liberdade por eles terem cometido ilícitos penais. Eles podem ter confiscado seu patrimônio por eles terem, em tese, infligido a norma penal. Certo. Mas eles têm direito a julgamento imparcial. Então, a partir de 16 de outubro é quando se trouxe à tona, através desse Intercept Brasil, os diálogos. Então, ao meu ver, se você for pegar o gráfico de tempo da Operação Lava Jato, anterior a 2014, quando ela foi deflagrada, e para ser deflagrada já tinha uma história antes, com certeza essa aí vem de 2013, 2012, aquele material, ele não vai ser atingido. Aquelas provas que a Polícia Federal fez a catação, a junção, aquilo não vai ser atingido de maneira nenhuma, porque aquilo ali é uma atividade legítima da Polícia Federal, tem que investigar mesmo. Certo, daí, então assim, o que vai ser atingido seriam, em tese, os atos decisórios do juiz Sérgio Moro, a partir do momento em que isso daqui valer como indicativo de sua imparcialidade. Então, vamos dizer, outubro de 2015, que é o que nós temos em mãos. Antes, a gente não tem condições. Mas, por exemplo, pela sua experiência nessa área, o senhor acha que isso vai acabar em pizza ou não? Pela experiência. Isso é o que você fala? Toda a operação? Não, o desdobramento aí em relação a Moro, por exemplo. A imparcialidade do juiz Sérgio Moro, ela vai ser contestada. A turma do ex-presidente Lula, né? A turma que está envolvida aí, presa e condenada pela Lava Jato, digamos assim, a turma está agindo e está pressionando para valer, né? Encontraram uma brecha boa aí, uma situação boa para poder tentar anular, subscrever. Não, veja, eu acredito sim que vai haver nulidades. Deve haver nulidades. André, eu só vou citar exemplificativamente em razão dos nossos tempos. Para a gente encerrar. Mas vamos lá. Vou citar aqui o Moro, se isso aqui for corroborado realmente, e ele não contestar o conteúdo, veja bem. Sim. Estão contestando a forma como foi conseguida as informações. Hackeada, já entre um outro crime. Deixa eu falar uma coisa que... Mas eu falei isso, agora vocês não podiam ter Vou esclarecer os ouvintes e o programa, que é o seguinte: a ilegalidade da forma como foi obtida, ela não é incontestável. Você não pode invadir celular de quem quer que seja, aplicativos particulares, certo? Mesmo que sejam agentes públicos e conversas de interesse público, você não pode. Agora, uma coisa tem que ser dita: os réus podem usar essa prova ilícita. Quem não pode usar é o Estado. Certo. É um absurdo na ótica de muita gente, mas é verdade. O Estado não pode condenar com provas ilícitas. Mas provas ilícitas, se os fatos são verdadeiros, contidos nela, pode
beneficiar o réu. Então isso pode causar nulidade, sim, senhor. Indúbio pro réu. Isso aí vai ser usado para isso. Agora, eu queria encerrar o seguinte, André. Pois não. Muito boa a observação. Pra gente, aqui nesse programa, a gente procura exatamente trazer esclarecimentos, né? Óbvio que se você que me ouve agora tiver um ponto de vista divergente, o espaço vai estar aberto também para as divergências que possam surgir. Eu vou citar aqui. Então, essas provas podem ser usadas pelo réu, no caso, pela defesa de Lula, como prova lícita, mesmo tendo sido conseguida de forma ilícita. Não é prova lícita. Uma prova, se a origem dela não é lícita, você não pode adjetivar que ela vai ser lícita para o réu. Ela vai funcionar para ele. Veja bem, fatos vieram à tona. O que é que o réu vai poder usar nesse caso aí, nessas circunstâncias? A obtenção não foi lícita, não era autorizada. Sim. Ok? Tem um crime aí. Mas o fato foi negado em público? Não foi. Não. Então você pode pegar não as transcrições sozinhas, isoladas. Você pode pegar as entrevistas iniciais dos protagonistas, os quais não negaram o conteúdo. Então, a partir dali, se traça o seguinte raciocínio. A prova é ilícita, mas para quê? Para condenar Moro, sim. Você não pode condenar Moro se você rasgou a Constituição para obter esse material. Assim como você não pode condenar André Barros, Saulo, ou quem quer que esteja nos ouvindo aqui com base nesse tipo de expediente. Mas você não pode, por exemplo, quando eu venho esclarecer a situação e eu não nego o conteúdo, ali você já fez prova de que aquele conteúdo é verdadeiro. Então isso tem que ser aproveitado de alguma maneira. A defesa do Lula e do pessoal atingido pela Lava Jato com certeza vai explorar isso. Deve explorar isso. Eu exploraria isso se fosse constituído por algum investigado nesse patamar aí. Agora, o que eu queria, André, destacar foi o seguinte: existem diálogos expressos de Moro orientando a atividade do Ministério Público Federal. Então, veja, essa conversa não é normal não, rapaz. Essa fornicação essa conversa não é normal não. Olha aqui, ó. Toda fornicação não será perdoada. Não é perdoada, veja bem. É bíblico, né? Fonte me informou, repare só o que é que ele está dizendo. Cadê Carlinhos Nunes para dar o parecer dele aqui? Olha, fonte me informou que a pessoa estaria disposta a prestar informação. Estou só repassando para vocês. Aí o Ministério Público diz: faremos contato. Em outro trecho, o Moro combina: olha, decretei a prisão de fulano, mas não decretei, liberei cicrano. Aí o Deltan falou: adorei sua decisão, está pegando bem na mídia. Mais ou menos isso. Quer dizer, que é isso, rapaz? E a mídia sempre como massa de manobra. Veja bem, o que é isso, André? Né? Os aplausos clandestinos do Ministério Público Federal às estratégias combinadas com o juiz da causa. Como é que a gente vai ficar calado diante disso? Não é por aí, veja. Eu não estou aqui defendendo nenhuma bandeira política. É jurídica a bandeira. Dentro dessa controvérsia, nós temos que fazer uma opção. Mesmo que isso resulte na liberação de pessoas envolvidas em corrupção, nós temos que fazer uma opção. Essa opção é difícil. Assim como a gente escolheu na Constituinte de 88 um modelo para o nosso país, se a gente disser que a gente não quer mais, existe um caminho. Sabe qual é o caminho? Mudar a Constituição, fazer uma nova Constituição. E aí fica a pergunta encerrando, né? Nós temos que fazer fica a pergunta encerrando. Os fins justificam os meios, né? Não justificam no modelo em que nós escolhemos. Se quisermos outro, é simples. Vamos ter que fazer uma nova Constituição e assim dispor. Enquanto isso, não. Doutor Saulo Caldas, agradeço. Obrigada, agradeço sua vinda aqui para falar sobre um tema tão polêmico, né? É óbvio que, né, se a gente for parar e for pegar o nosso WhatsApp aí, com certeza as opiniões são muito divergentes, né? Mas, de qualquer maneira, está muito bem explicado e certamente o questionamento do Noblar e outros questionamentos apresentados no programa de hoje, situações, né? Deixam muito claro exatamente isso. Quer dizer, ninguém é inocente, mas a forma de se chegar à condenação, ela tem que ser lícita, tem que ser, né, respaldada na lei. Doutor Saulo Caldas, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Sou seu fã, gosto muito de tudo que sei, de tudo que você escreve a respeito desse setor, dessa área, né? Tá sempre antenado, atualizado. E aí, Sergipe ganha, né? Sergipe tem grandes advogados, graças a Deus, eu tenho grandes amigos advogados aqui em Sergipe, e é sempre bom a gente saber que o direito aqui ele está sendo pensado, né? Isso. Porque a pior coisa do mundo é quando a gente vê
E justiça, o nome já diz, é justiça, né? Quando a gente vê um empenho, né? Essa de Moro com o Delanhol, a segurança passa aquela sensação, do né? judiciário, de um judiciário empenado por lado do Ministério Público Federal, e isso é chato, isso é ruim, né? Para o cidadão gera essa insegurança, e a gente fica se questionando, né? A justiça, como é que ela é feita nos bastidores? Até porque a gente vê também, e aí me permitam a crítica, né? Eu sei que eles não gostam de ser criticados, mas, por exemplo, tem determinadas esferas da justiça, na justiça trabalhista, por exemplo, os juízes julgam ao arrepio da lei, né? Fazem o que acham que tem que ser e está acabado e tal, e a gente precisa voltar a ter a lei como parâmetro principal de qualquer decisão judicial, né? Acima de tudo. E gostando ou não gostando, o juiz tem que ser imparcial e acompanhar o que reza ali a legislação. Mas a gente sente isso, a gente vê determinados juízes que se sentem verdadeiros donos do mundo, e não é por aí, né? Deuses, né? Semideuses do Olimpo, né? São servidores públicos pagos com o nosso dinheiro. Exatamente. Tem que lembrar desse detalhe. Que merecem nosso respeito, assim como nós merecemos também respeito da parte deles. Doutor Saulo Caldas, obrigado por ter vindo. Obrigado a vocês. Até a próxima oportunidade.